Agora, esse recurso do Pablo Marçal vai ser analisado pelo TRE e, por uma dessas ironias do acaso, o recurso caiu nas mãos, Fabiola, de um juiz que foi indicado pelo Lula, né? E isso, em circunstâncias normais, deixariam preocupado qualquer personagem, qualquer pessoa ficaria preocupada, qualquer outro candidato. O Pablo Marçal, ele celebra, ele festeja as adversidades. Então, o maior problema dos adversários do Pablo Marçal é saber por onde começar. E o maior problema do Marçal é saber onde parar. Ele está em conflito permanente com as leis e os bons modos, mas age como se celebrasse essa decisão judicial que retirou as suas redes sociais do ar no final de semana, uma decisão tomada no sábado, né? Então, ele, de fato, se comporta como se celebrasse uma adversidade. E, nesse recurso que ele protocolou, como você realçou, Fabiola, protocolou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele faz uma pose de vítima de censura prévia. E, como disse, por um capricho ali do acaso, a petição caiu na mão do juiz Cláudio Langroiva Pereira. Ele foi indicado pelo Lula, tomou posse na terça-feira da semana passada e é um crítico do uso das redes sociais para injetar desinformação no processo eleitoral. Alguém convencional estaria preocupado, mas o Marçal age, tem um comportamento de quem está em êxtase. Ele era seguido por mais de 13 milhões de pessoas nas redes sociais que se encontram aí bloqueadas por essa liminar e recuperou rapidamente a sua audiência, está recuperando, em menos de 24 horas já abriu aí redes paralelas que são acessadas por quase 3 milhões de pessoas e, alheio a todas as ilegalidades que motivaram a suspensão dos seus perfis nas redes sociais, ele reforça o discurso de um hipotético adversário do sistema, e essa pregação será evidentemente potencializada se um juiz indicado pelo Lula para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo eventualmente confirmar esta decisão que bloqueou as redes sociais do Pablo Marçal. Aí mesmo é que ele vai fazer a pose de, bom, minhas redes foram bloqueadas a pedido da Tabata Amaral, que é para-choque de comunista, está agindo para proteger o Guilherme Boulos, e imagine se ele puder enganchar a esse discurso uma eventual decisão que lhe seja contrária, tomada por um juiz indicado pelo Lula, que é o padrinho político do Guilherme Boulos, né? Então, ele subverte toda a lógica do processo em seu favor e não está nem um pouco preocupado com essas decisões que poderiam, a qualquer outra candidatura, parecer adversas, né? Recupera os seus perfis, está repetindo nesses perfis procedimentos que motivaram o bloqueio dos perfis anteriores. E aí você diz, foi um exagero? A Justiça Eleitoral, neste caso, Fabiola, tomou uma providência que, na campanha de 2022, não foi tomada, por exemplo, em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma série de perfis que estimulavam as atrocidades praticadas na campanha dele. Então, desinformações lançadas na atmosfera eleitoral pelo Bolsonaro eram propagadas em outros perfis. A Justiça Eleitoral, o TSE, então presidido pelo Alexandre de Moraes, bloqueou muitos desses perfis, perfis que eram identificados com esse movimento bolsonarista que espalhou desinformação no processo eleitoral de 2022. Mas a conta do Bolsonaro não foi bloqueada. Nenhum dos perfis do Bolsonaro nas redes sociais foi bloqueada. Aqui não. Aqui, mal comparando, que nós estamos falando lá de 2022 de uma campanha presidencial, e aqui é uma campanha à Prefeitura de São Paulo, portanto, uma campanha municipal, mas a Justiça, numa decisão de primeira instância, bloqueou as contas do candidato, né? Então, foi nesse sentido, uma decisão mais draconiana do que aquele comportamento exibido pelo TSE em relação ao Bolsonaro. Agora, vamos ver se o juiz de segunda instância e o próprio plenário do TRE têm coragem de manter esta decisão, né? Agora, que o Paulo Marçal pedia
uma decisão qualquer da Justiça Eleitoral, isso não há dúvida, não é? Agora vamos verificar se o TRE vai ter energia para manter essa decisão e disso resultará, evidentemente, um recurso ao TSE. Enquanto trava esse debate, o Pablo Marçal vai fazendo a campanha que ele esboçou, uma campanha de outsider, de um antipolítica, de um antissistema, e os fatos, embora justificados pelas ilegalidades praticadas por ele, são transformados de limão em limonada pelo candidato, Fabiola. Agora, Josias, você acha que é censura, por exemplo? O que eles estão dizendo aí? Ah, é uma censura prévia, é um perigo de dano justamente a ele, com um foco em prejudicá-lo. Ou a acusação faz todo o sentido, hein, Josias? A acusação faz todo sentido, Fabiola, por várias razões. Primeiro, porque o Pablo Marçal se dedica a acusar os adversários de ilegalidades sem exibir provas daquilo que ele diz. E na ilegalidade mais evidente, ele acusou o Guilherme Boulos, que é um dos seus principais adversários, se não o principal, porque ele quer justamente se contrapor ao Guilherme Boulos, ele como um candidato de ultradireita, o Boulos ali, um representante da esquerda nessa disputa, acusou de cheirador de cocaína, não é? E isso é uma ilegalidade grave, né? Se você acusa alguém, não exibe provas e fica evidente que você está mentindo reiteradamente sobre um dos seus rivais na campanha, alguém tem que fazer alguma coisa contra isso, né? Concederam-se direitos de resposta ao Guilherme Boulos, depois, no recurso do Pablo Marçal, foram suspensos os direitos de resposta. Em segundo lugar, ele difunde desinformação no processo eleitoral, se valendo de um exército, de uma milícia digital remunerada por ele com verbas de origem desconhecida. E faz isso desde a fase de pré-campanha, uma fase em que a legislação eleitoral não autoriza o gasto de dinheiro, sobretudo dinheiro de má origem. Em segundo lugar, essa prática de impulsionar conteúdo nas redes sociais, conteúdo de cunho eleitoral, para se autoelogiar e para atacar adversários, isso já foi proibido, há resoluções do TSE a esse respeito. Então, há uma série de ilegalidades que estão sendo praticadas pelo Pablo Marçal. Então, não dá para ele dizer, primeiro, que é censura, segundo, que é que a justiça está aviltando o seu direito à livre manifestação, à livre expressão. A legislação permite a liberdade de expressão até o limite do respeito à lei. Se você usa a sua expressão, a liberdade, o direito à expressão, para cometer crimes, isso evidentemente não está abrigado pela legislação. Então, há uma série de razões que fundamentam a decisão. Aí você pode discutir, que é o que está fazendo a campanha do Pablo Marçal. Ah, ele já não tem tempo de televisão, agora estão tirando o tempo dele nas redes sociais. Isso não é verdade, porque na própria decisão do juiz de primeira instância, ele realça que não está proibindo o candidato de se manifestar nas redes sociais. O que ele está proibindo é a prática de crime nas redes sociais. Ele, inclusive, diz que o candidato pode recorrer a perfis alternativos, abrir outros perfis, desde que, evidentemente, siga a legislação. O Pablo Marçal está abrindo outros perfis, mas vai seguir a legislação? A Tabata Amaral insinua que não, que já não está seguindo, e insinua que já está preparando nova ação judicial. Então, o objetivo do Pablo Marçal, a essa altura, Fabiola, é fazer confusão na campanha. Ele viu que a confusão o favorece, ele está crescendo na confusão, mas há elementos, sim, para que a Justiça Eleitoral haja. Não há razão para a Justiça Eleitoral cruzar os braços diante de um personagem tão Gente, tóxico e deletério.